Boa noite a todos, sejam Boa todos noite. bem-vindos, muita paz, a luz para todos, isso é muito importante, a gente ter os dias, pode se divertir, às vezes nós ficamos tristes, às vezes nós temos dificuldades com as coisas que vai ocorrer na nossa vida ou que ocorrem na nossa vida, então nós temos dias muito felizes, nós temos dias não tão felizes, nós temos dias que não, nem é triste nem é feliz, e nós vamos vivendo. Nós temos mais momentos tristes do que felizes? Depende de como a gente olha isso, depende de como a gente interpreta os acontecimentos na nossa vida. Sempre que acontece alguma coisa na nossa vida, é muito importante que a gente consiga olhar se aquele acontecimento tem um lado positivo, se ela tem uma causa positiva. Recentemente, eu aprendi uma coisa bastante interessante com uma mentorada minha, a Marta, que ela está ali, ela está ouvindo, que ela disse assim: ai, Suninha, eu fui ao médico e o médico disse assim: ah, você tem um tumor e você precisa operar. O tumor é operável, você precisa fazer isso. O tumor era no cérebro. Então, como a gente sempre tem medo de qualquer coisa que aconteça com a gente, eu tenho um outro mentorado, só fazendo uma parte assim, que um dia ele mandou-me um áudio em desespero, porque ele estava achando que tinha acontecido alguma coisa na pele dele, que aquela coisa que estava acontecendo ali na pele dele poderia ser uma coisa muito grave, um câncer, uma coisa assim. Ele é meio paranoico, para não dizer bastante paranoico. E, e ele então, e aí eu ouvi o áudio e eu falei, nossa, mas deve ser uma coisa muito grave e tal. E eu pedi que ele mandasse uma foto, porque eu falei, eu vou ter que encaminhar para o médico, fazer alguma coisa, pedir que tem. E quando ele mandou a foto, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu mandava uma mensagem bem bonita, ou se eu fazia assim, sabe, uma outra mensagem não tão bonita. Fiquei pensando, pensando, eu falei, Senhor de misericórdia, ninguém pede cabeça para quem não tem, né? Ele está pedindo a minha cabeça, é eu que tenho entendimento. E aí eu mandei uma mensagem, criatura, isso aí é uma espinha, é uma acne, logo ela vai sarar, não tem nada de câncer de pele, tenha paciência, bota um creme em cima disso e tudo bem. Então, nós às vezes agimos dessa maneira. Antes de contar a história da Marta, vou falar de uma outra coisa que aí vou me usar como exemplo. Todas as vezes que eu tinha que tomar as benditas injeções para o reumatismo. Eu estava chegando os dias de tomar as injeções. As injeções eram assim, tipo, segunda-feira a injeção era na sexta, na segunda-feira eu já acordava em lágrimas, lágrimas descendo, assim. E a minha mãe falava, por que que você está chorando? E eu dizia assim, porque eu vou tomar injeção. Mas você vai tomar injeção, criatura, na sexta-feira. Mas dói, né? Então eu já estou sentindo a dor antes da hora. Então eu também tenho um pouco dessas, tinha bastante de crianças, esse drama, essa coisa. Por fim, você vai tomando, e você vai crescendo e você se adapta a tomar. Mas eu confesso para vocês que eu não gosto muito, não. Eu tomo porque tem que tomar, mas eu não gosto muito, não. E a Marta, então, diante de uma situação dessa, ela simplesmente diz assim para o médico: e quando é que nós vamos operar? Que dia? Você já vai marcar agora? Ou seja, sem pensar, sem resolução, sem levar o drama para casa, sem questionar o que ia acontecer. O médico disse: calma, é fim de ano, vamos esperar passar Natal, Ano Novo. Acho que o médico estava menos esperançoso do que ela, né? E assim que aconteceu. Passou o Natal e o Ano Novo,
Após passar o Natal, o Ano Novo foi feito, está linda, maravilhosa, já no processo de recuperação de cognição. De sexta-feira a gente bate papo, eu dou muita risada com ela. E a gente está aí agendando qualquer dia um cafezinho numa padaria que chama Abelha Guloso. Eu não conheço a padaria, quem me conhece sabe que eu sou fã de padaria, que eu faço tour pela cidade conhecendo padarias, sabe que coisa, cada um tem uma mania, né? Cada um tem um vício, né? O meu vício é conhecer padarias, né? Ó, gente, confesso uma coisa para vocês. Deixa eu ver se o Rafael está aqui. Rafael é igual eu. Formiga, gente. Conhecer padaria é a coisa mais gostosa do mundo. Conhecer padaria é a coisa mais gostosa do mundo. Só tem coisa gostosa para comer, né? Então, vamos lá. Se ela não gosta muito, né? Não come açúcar. Depois eu entro na dieta e na educação e não como açúcar. Mas aí o dia da padaria é dia de açúcar. Então, algumas pessoas, tudo que acontece na vida tudo que acontece na vida, ela vê esse lado bom, ela busca essa solução quase que de imediato. É uma característica dela, é um traço de personalidade dela, é um traço de temperamento dela, o traço de personalidade ali dela, o neuroticismo e a estabilidade emocional, ela oscila com equilíbrio, nada de ficar paranoico, nada de ficar neurótico, nada de acender os alarmes, e está sempre encontrando soluções rápidas e decididas. Outras pessoas precisam fazer parafusos primeiro, se ele não construir parafusos mentais, se ele não ir para um caminho, para o outro, por outro, ele não enxerga uma solução, ele não encontra uma solução. Todos nós temos esse tipo de característica. Então, eu não posso condenar aquela outra pessoa que é diferente da minha maneira de ser. É muito importante nós respeitarmos isso. Isso é o livre-arbítrio da pessoa. Então, algumas pessoas têm uma resolução rápida, decisão rápida, igual a Marta faz, que é uma resolução, solução imediata. Depois eu penso aí quando chegar outro e outro e outro, eu vou pensando e vou resolvendo. Outras pessoas precisam fazer esses parafusos mentais, deduzir, arrumar, medir, calcular. A gente costuma brincar assim, que um paranoico ele jamais viaja, nem que for até o próximo, a cidade mais próxima, sem ele ver ida, volta, roteiros alternativos, se o pneu furar, em quantos postos de gasolina tem, se tem restaurante, se tem hotel, se por acaso ele não, se todos os hotéis estiverem cheios, se tem uma rota alternativa, se tem um motel, e ainda é bem provável ele levar no bagageiro dele um colchão de ar, a câmera de encher o colchão de ar, porque se não, de todas as hipóteses furar, ele tem um lugar para encostar tranquilo, a barraca de campo e por aí fora. Quanto mais alto esse neuroticismo, mais ele vai tentar precaver todos os acontecimentos futuros. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa acaba perdendo grandes oportunidades de viver o momento, de curtir o imprevisto, de dar risada da situação, de ser um pouco mais descontraído. Ele fica tentando controlar as rédeas da vida dele, assim, uma rédea curta, ele não se permite um pouco mais de liberdade. Isso não é bom. Isso não é bom, porque essa pessoa vai ficando muito tensa e ela pode tender a ter depressões, ela pode tender a situações de amarguras e também pode tender com facilidade a compulsões, desenvolver compulsões, seja pelo alimento, pelo jogo, por alucinógenos em geral, ou então, também a compulsão de falar mal do outro, porque é uma compulsão também. Maledicência é uma compulsão, é que a gente não para prestar atenção nisso.
Então, ela para se defender, para se esconder atrás da sua insegurança, ela vai fazer o quê? Ela vai criticar a outra pessoa. Quando a gente diz que uma pessoa é controladora, que ela está controlando demais a outra pessoa, a base mestra dessa pessoa é a insegurança. Então, ela precisa controlar muito dos eventos. Veja bem, tem o controlador que para ele viajar, para ele fazer qualquer coisa, ele precisa ter a rota. O Toninho costuma me chamar de feijão perdido. Por que que ele costuma me chamar de feijão perdido? Porque se você me soltar num bairro atrás da minha rua, atrás da minha casa, é perigoso eu ter que chamar o helicóptero da polícia para me salvar, porque eu não tenho a mínima ideia de onde que eu estou. Eu não tenho senso nenhum de direção, gente. Eu não tenho senso nenhum de direção. De vez em quando ele faz umas curvas engraçadas e aí eu olho para ele e digo assim, onde é que nós estamos? E ele se diverte sem contar onde que a gente está, onde nós estamos, e só depois que eu consigo ver um comércio ou alguma outra coisa que é assim que eu já reconheço, que eu identifico, é que eu tenho uma ideia de onde eu estou. E ele fez isso recentemente. A gente estava vindo da Unicamp e ele saiu da minha rota, saiu daquilo que eu conheço e deu umas voltas, passou ali pelo shopping Guatemi, que saiu não sei aonde. Daí a pouco eu olhei para ele e falei assim, meu lindo, você me desculpa, mas eu não tenho a mínima ideia de onde nós estamos. Ele falou assim, se eu te soltar aqui, você consegue chegar em casa? Eu falei, não consigo, porque eu não tenho a mínima ideia. Aí ele me deu uma referência muito boa. Bem, você começa a gritar assim, ó, pelas ruas. Se eu te soltar aqui, você começa a gritar pelas ruas assim, Gislaine, 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 que provavelmente ela vai te ouvir, gato perdido, e vai te salvar, né? Porque a gente está muito próximo. Ainda assim, não tenho a mínima ideia de onde que é a Gislaine, onde que é esse negócio aí da Gislaine. Entendeu? Então, algumas pessoas são assim. Só que eu sou muito tranquila. Eu sou muito tranquila. Eu não me importo muito com isso. Agora, se eu tivesse meu neuroticismo alto, eu me apavoraria com qualquer coisa. Eu me apavoraria. E isso é muito real. Vou contar uma outra. Eu estava na Unicamp. Eu vou na Unicamp desde os anos 80, que eu faço tratamento na Unicamp. Sonho que está lá de 3 em 3 meses, eu faço fono e tal. Um belo dia eu desci no lugar errado do ônibus. Quem disse que eu achava onde que era a parte de otorrino? Eu liguei para o Toninho, gente. Eu tive que ir dando localizações para o Toninho. Olha, tem isso, tem assado. E ele, no trabalho dele, procurando no mapa, né? Olhando no mapa, porque a Unicamp é uma cidade, né? Qual rua que estava? Acho o nome de uma rua, eu achei o nome da rua. Para o quê? Para que a Soninha conseguisse sair e encontrar onde que estava o idioma, que é o Instituto de Otorrino, onde fica o otorrino. Porque eu não consigo, mas eu sou muito tranquila com relação a isso, mas eu tenho estabilidade emocional. Mas se eu fosse neurótica, eu não sairia de casa, eu sairia muito dependente, eu precisaria de outras coisas, de outras situações. Então, eu estou mostrando o caráter de cada um. Ela vai colocar uma plaquinha de identificação. Eu vi uma gatinha, é bem isso mesmo, viu, Gi? É bem isso mesmo, né? Que fica perdido. E por isso que ele me chama de feijão perdido. Então, ele fala assim, você é um feijão perdido, você se perde em qualquer coisa. Então, o que que eu quero dizer com vocês? Que isso faz parte daquilo que a gente é, da nossa experiência, da nossa bagagem. E é por causa disso que a gente não pode implicar
com a outra pessoa se ela é diferente de nós, se ela gosta de ler o jornal no dia que o filho está competindo, né, Sérgio? Se ela gosta de ler o jornal no dia que o filho está competindo. Sabe por que que lê o jornal? É para disfarçar o nervosismo. Será que ele aguenta? Será que ele vai vencer? Será que ele consegue? Será que ele chega lá? Por que que eu estou te dizendo isso? Isso lá na minha mocidade, nem adolescência, não, menos que adolescência, puberdade mesmo, quando o meu avô, pela parte da minha mãe, estava entre nós e ele era palestra palmeirense, mas dos bons mesmo, jogo de palestra tinha que estar lá na época do Leão, gente, eu sou muito antiga. Na época do Leão, do Marinho, no jogo, sabe o que que eu fazia? Eu pegava um livro. Porque se eu ficasse vendo o jogo, e aquela bola não entrava no gol de jeito nenhum, eu ia ficar louca. Então eu estava assistindo o jogo, mas eu estava lendo também. Por quê? Porque enquanto eu lia, eu não entrava em parafuso com o jogo que estava acontecendo. Provavelmente tem gente que lê jornal para poder fazer isso. Então nós temos que respeitar o jeito da outra pessoa. Se a gente não respeita o jeito da outra pessoa, é difícil da gente conviver com a outra pessoa. Salvo, gente, narcisista, controladores, manipuladores, porque daí o relacionamento se torna abusivo. Eu já falei disso aqui. Nós não podemos permitir o abuso. Então, o que que é um relacionamento abusivo? A pessoa coloca uma roupa linda, maravilhosa para sair, você vai assim? É desse jeito que você vai? Isso é um relacionamento abusivo. Aí vai lá e coloca. Que dia que você comprou essa roupa? Eu não te dei autorização para você comprar essa roupa. Você está vendo que essa roupa aí não satisfaz o meu gosto? Isso também é um relacionamento abusivo. Então, eu estou dando coisas assim que ocorrem no dia a dia. Por que que você olhou para aquela pessoa? Por que que você está olhando para aquela mulher na outra mesa? Você já viu quando você sai com um macho inseguro? Quando você sai com seu companheiro e ele é um macho e ele é inseguro? Você está olhando para uma mulher, você é lésbica. A mulher tá bonita, tá elegante, tá linda, tá maravilhosa. E a mesma coisa acontece com a fêmea. Fêmea insegura. Você está olhando para aquela mulher lá por quê? Você está olhando para aquele outro homem lá por quê? Então, isso, gente, é coisas que nós não podemos permitir. O que que é um relacionamento tóxico, uma amizade tóxica? Aquela pessoa que você sai, vamos lá, vamos fazer de conta ali, vamos pegar aqui a Ana Laís, a Beatriz, que são pessoas solteiras, jovens, muito jovens, sai, tem uma amiga, sai lá e você está contando de um evento, nossa, consegui uma premiação no meu trabalho, a partir de agora eu vou ganhar um pouco mais, tal. Você ganhou quanto? A X. Só isso? Está comemorando por quê? Vocês entendem que isso é jogar um balde de água fria na vida da outra pessoa? A pessoa está comemorando, está feliz, realizou uma conquista, ganhou uma coisa, conseguiu ser reconhecida. Ou então, tudo que você fala, se você conhece um jovem e você está interessado no jovem, você está conhecendo o jovem, sua amiga olha assim e fala assim: Nossa, mas que mau gosto que você tem, mas que mau gosto que você tem. E, e às vezes acontece algumas coisas assim que você fala assim: Por que é que eu estou com esta pessoa? O que essa pessoa está fazendo na minha vida? Então a gente tem que cortar as pessoas tóxicas da nossa vida. Sabe quando você tem aquelas pessoas, e agora um pouco de parentes, porque as pessoas gostam muito de parentes. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ela falou para mim assim, Sônia, você nunca fala dos seus parentes paternos. Geralmente você fala dos seus parentes maternos.
Porque eu tenho mais convivência com os meus parentes maternos, eu não tenho convivência alguma com os meus parentes paternos. Ah, e você não procura? Não, não vai fazer diferença na minha vida. Para que que eu vou pôr pessoas que é só para fazer de conta que eu estou vendo? Não. Você entendeu? Essas pessoas, naquele momento mais que você mais conhece parentela, não fazia parte da sua vida. Que momento é que a parentela vai criar raiz e vai criar laços na sua vida? Quando você é jovem, quando você é criança, é as tias que super agrada, né? Eu vejo isso, eu chego na casa da minha sobrinha, a minha sobrinha neta vem correndo, de braços abertos, tia! Agora, se eu não crio laços com ela, não vai dizer nada, ela vai crescer e eu não sou nada. Eu não criei laços. Então, às vezes, a gente quer agradar parentes que não estão nem aí com a gente. Ah, mas é família. Uma vez a Zaira me disse, Sônia, mas é família, mas a pessoa não quer você como família, não quer você por perto, não está interessado, não está somando, não está te ajudando em nada, você também não ajuda a pessoa em nada. Por que que tem que fazer isso? Por que que tem que ficar num lugar tormentoso? Sabe, eu vou dar um exemplo bem interessante, que é uma característica de brasileiro, que aliás é bastante interessante, porque segundo os pesquisadores aí em outros países isso não existe. Sabe quando a pessoa te convida para ir em algum lugar e que você não quer ir, e você não tem coragem de dizer não, eu não vou, você diz, ah, eu vou ver aqui na minha agenda, acho que vai dar, eu vou ver aqui, vou apertar. Já diz logo que você não vai. Seja resoluta como a Marta, porque você não vai mesmo. Eu sou. Ah, é que vai ter uma festinha assim, assim, assim. E você vai vir? Não. Nossa, mas como você é grossa. Minha sobrinha fala isso para mim. Nossa, como você é grossa. Grossa não, criatura. Você perguntou se eu ia e eu respondi que não. Então, às vezes, a gente precisa ter esse saber falar, esse sim, sim, não, não, amadurecer a nossa personalidade para a gente não entrar no neuroticismo, voltando lá para o neurótico, que ele precisa ter todas essas margens de segurança, viajar com toda essa margem de segurança. Por que que ele precisa disso? Para que ele se sinta tranquilo, para que ele se sinta livre, para que ele saia de casa e o neuroticismo dele não explode e ele perturba a pessoa que está com ele. Então, se ele está lá no mapa, está olhando, está marcando, coisa parecida, deixa ele fazer. Por que que você vai implicar? Por que que você vai dizer para ele que ele não pode fazer aquilo? Aquilo dá segurança aos seus traços de personalidade, dá segurança às suas ações. Por que que você tem que perturbar a ação do outro? Se a pessoa tem uma determinada marca, não te atrapalhe em nada. Por que que você tem que perturbar? Eu tenho uma marca muito engraçada, eu não gosto tipo, do ímpar, porque dividir o ímpar é muito esquisito. Então, para mim, tem que ser par. É um ou dois, mas três não, porque você fica assim: eu como dois pedaços e o outro come um só, eu como dois e divido um, como é que eu faço isso? E o Toninho sempre acha engraçado isso. Porque o que que ele faz, a piadinha? Se ele arruma o meu prato, ou se ele está ajeitando a coisa, ele coloca três. Só para ver eu falar assim: três não, meu lindo, dois ou quatro. Três não, né? Ele disse, é uma coisa que você carrega, é uma coisa sua, sabe? Na casa do Júnior, aquele dia que a gente foi comer peixe, tá, e coisa parecida, o Júnior ficou olhando, quatro pedacinhos de queijo, quatro azeitonas, quatro, não sei. Ô, Sônia, por que que é tudo quatro? Ou é par, ou é par, né? Então, não pode ser ímpar, tem que ser par, né? Mas isso é característica de cada um. Então, ele fala, é toque. Não é toque. Toque é outra coisa. Toque é um transtorno. São algumas coisas, são algumas características que nós carregamos.
E isso, você tem que transformar as suas características numa coisa leve, numa coisa tranquila. Porque se você não a transforma numa coisa leve, numa coisa tranquila, se você não tiver a leveza da Marta, a sua vida fica muito pesada. Eu dou muita risada de sexta-feira com a Marta. Por quê? Ela fala assim, o povo está ficando meio doido, Sônia. Eu é que não vou entrar na paranoia do povo, eu fico na minha. E ela está certa, ela está certa. E aí ela fala assim: eu vou contar uma coisa para você. Ô, Sônia, eu já te contei isso? Se ela contou, eu digo: Você já falou, mãe." Se ela ainda não contou, eu digo: esta não. E comece a fazer a anotação. Por quê? Porque ela acabou de fazer uma cirurgia e está retomando as suas cognições. Então, tem algumas coisas que ela lembra, tem algumas outras coisas que ela não lembra. E qual que é a nossa terapia? É recontar e recontar a história para que fique gravado na mente dela e para que ela possa saber. No início era muito engraçado, eu ri desde a primeira vez, foi afinidade assim, ó, foi afinidade de primeira, assim, foi a Gislaine que falou assim, você precisa falar com uma amiga minha, ele me indicou, mas foi afinidade assim de primeira, por quê? Ela contava uma historinha e falava para mim assim, como que é seu nome mesmo? Como que é seu nome mesmo? Sônia. Taralalala. E já esqueci. Como que é seu nome mesmo? Sônia. Daí tu demorou para. Então, tudo isso, gente, é muito bom, tudo isso é muito gostoso, tudo isso faz parte do nosso traço de personalidade, das nossas características, das nossas bagagens. E é em cima disto que a gente coloca as crenças limitantes. Quais são crenças limitantes e as mais difíceis? Que nós somos incapazes, ou que para a gente viver feliz, a gente precisa continuar ao lado de uma pessoa que nos faz infeliz. Soninha, do jeito que você fala, dá a impressão que qualquer coisinha é separar. Não, não é isso, gente. Não é isso, pelo amor de Deus. O casamento, ele é uma base constituída, sólida. É um processo de evolução da humanidade, mas o casamento. O casamento, lembra que eu falei? Nada de república, nada de perturbações. Comunhão, amizade, respeito, confiança. Nós precisamos fazer isso. Isso não dá o direito. O fato de você viver na mesma casa, ou o fato de você namorar uma pessoa, não dá o direito dela controlar a sua vida. Não lhe dá o direito. Você controla a sua vida. Você tem que saber o que que você quer, o que que você não quer, o que que você gosta, o que que você não gosta. É princípio básico da alma, é o primeiro potencial do psiquismo. O que que eu gosto? Eu gosto muito de conversar com o Antônio. Eu gosto muito de filosofia e a gente conversa sobre um pouco de tudo. Eu gosto muito de conversar com o Toninho quando a gente está falando lá de ficção, Jornada nas Estrelas, e a gente viaja na batatinha e coisa parecida. Eu gosto muito de conversar com a Ivone. Uma das coisas maravilhosas que ela gosta é jardinagem. Então a gente tem que buscar a característica da outra pessoa, não invadir a vida da outra pessoa. Muito, muito tempo atrás, mas muito tempo mesmo, a Maria um dia falou para mim, a Lia, um dia ela me disse assim, Sônia, eu não tenho nenhuma conversa com meu marido. E meu marido fala só de caminhão. Eu falei, então aprenda alguma coisa de caminhão. Aprenda alguma coisa de caminhão. E aí ela foi aprender de caminhão. Hoje ela até pilota caminhão. Caminhão, moto niveladora, trator, não sei o que lá, ficou uma expertise, ia naqueles, como é que chama, exposição, blá, 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 ficou uma expertise, ficou melhor do que ele em caminhões. Então, quando a gente tem que somar-se a outra pessoa e não dividir. Quando a gente divide, qualquer pessoa que convive conosco, ela nos divide, ela nos massacra, ela nos impede a nossa felicidade, ela nos impede a nossa alegria.
qualquer pessoa que faça isso não é bom, não é bom. Ela não vai te deixar, ela não vai permitir que você alcance felicidade. Felicidade, gente, é um estado de alma e é uma coisa íntima, é um estado de espírito, é um estado de psique, ele é íntimo e individual. Você não precisa da outra pessoa para ser feliz. A outra pessoa soma-se à sua felicidade, mas também a outra pessoa pode subtrair a sua felicidade com críticas muito severas. Uma pessoa nunca consegue ver um ponto positivo. Tudo que você faz é para criticar. Tudo que a pessoa faz, se a pessoa faz um prato, critica, a pessoa lava uma louça, critica, a pessoa limpa o chão, critica, a pessoa faz o mercado, critica. Tudo que a outra pessoa faz é ponto, é móvel para a crítica. Como que você vai conseguir movimentar as suas energias psíquicas para você ter um estado de alma bom, um estado de felicidade? Como é que você vai olhar para fora de si e vai falar: nossa, a lua é bonita, as estrelas são bonitas, a árvore? Como é que você vai ouvir? Se o pássaro está cantando e está dizendo, essa semana os três potes faziam assim. Sabe o que é três potes? É um pássaro que quando ele canta parece que ele fala três potes, três potes. E de vez em quando ele muda o canto, ele diz assim, vai chuviscar, vai chuviscar. Eu falei pro Toninho assim, vai chuviscar hoje, porque ele tá cantando que vai chuviscar. Quando foi ali pela. O Toninho fica tirando sarro de mim, entendeu? Quando foi ali pelas 10 horas, estava chuviscando. Aí eu filmei. Aqui, ó! O três pote contou. Eu falei, gente, isso é brincadeira, isso é divertido, isso é ser criança, isso é ser feliz. A felicidade é aquilo que você consegue se divertir com coisas mais engraçadas do mundo. Mais engraçadas do mundo. Você consegue ter memórias. Você tem ideia de quanto é gostoso você falar assim, puxa vida, mas aquele dia eu fiz um comentário agora não. Fomos lá na casa de Júnior para comer peixe, né? Da churrasqueira, peixe assado, carpaccio, queijo. Isso é memória boa. Ninguém fez crítica de ninguém, ninguém ficou falando mal de ninguém, ninguém ficou pentelhando ninguém. Depois você corta essa palavra, amor, senão o YouTube pode barrar. Ninguém ficou perturbando a vida de ninguém. Ficou divertido, um grupo de amigos, tal. Então, o que que nós somos? Nós somos seres sociais. Por que que eu estou falando tudo isso? Parece que eu não estou falando nada com nada, né? Eu vou começar a falar a partir de hoje do nosso tripé da vida. O nosso tripé da vida é no pessoal, a gente tem uma parte dela que é o social. Os 50% do tripé da vida, que é o pessoal, a gente divide, nós dividimos no autoconhecimento, se autoconhecer, se auto-entender. Nós dividimos em conhecer o nosso lar, a nossa casa, quem mora conosco, conhecer a nossa parentela e o social. O que é o social? É aquilo que você sai com parentes e amigos, aquilo que você faz no bairro, no seu trabalho, essa parte social que nós, porque nós somos seres sociais, nós não fomos criados para viver sozinhos, nós morreríamos em pouco tempo, porque, ai, Sônia, solidão, solidão no mar. Não é isso, gente. A gente pode ficar solitário, ter solidão no meio de uma multidão. Não é isso. A solidão igual à felicidade é um estado íntimo nosso. É como nós movimentamos as energias psíquicas dentro de nós. Mas nós temos necessidade desse contato. Nós temos necessidade do contato, do afago. Hoje já está provado cientificamente. Hoje nascem os bebês e os pais ficam lá nos hospitais quando eles precisam ir para incubadora. Incubadora que chama, Antônio?
quando o bebê fica lá, é incubadora, né? Ele precisa ficar lá, os pais ficam lá, sabe para quê? Eles colocam a mãozinha lá, tudo esterilizado, tudo, né? Mas o bebê sente, coloca a mão, contato. Ele sente que não está sozinho. A maior angústia do ser humano, a maior angústia do ser humano é nascer, gente. Nós estamos dentro do útero, nós estamos lá quietinho, quentinho, aconchegado, no nosso bercinho de água, dividindo o nosso espaço com a nossa mãe, né? Tudo que a mãe está ali pensando, tudo que a mãe está ali comendo, tudo que a mãe está ali vivendo, ele vive junto. Quando uma criança nasce e a criança é muito chorona, muito estressada, aquela criança birra, faz coisa, você vai ter uma conversa. A própria doula vai, ou o próprio médico mesmo vai ter uma conversa com a mãe para ver se a mãe é um ser estressado, porque o filho já nasceu viciado no estresse, né? Já nasceu viciado na cortisona. Então ele vai lá vai ver isso. Então ela vive, então ela está ali naquele mundinho, e aquele mundinho é um mundo pequenininho, sabe? Um pouquinho que ele mexe, ele já esbarra, é um mundo de sombras, ele não tem visão ali, é um mundo de apalpar, é um mundo de tocar, entende por que que as crianças dão tanto chute? Nessas crianças não, os bichinhos também. Os bichinhos também. E quem tem pet em casa sabe disso. Eles estão correndo para lá e para cá, você olha para ele e fala, bichinho, né? Tem o da Zaida chama Flora, Flora, ela já vem correndo, ela já entende que é para pegar, que é para fazer carinho, que é para palpar. Se um animal irracional tem essa consciência de que ela veio ali, que ela foi chamada para ser acariciada, como é que nós vamos ser estéreis de carinho? Você não precisa ser grudentinho igual a Soninha. Não precisa ser grudentinha igual o Rafael. Nós somos grudentinhos. Nós abraçamos e o abraço eu conto 10, 15, 20. Toninho que dá risada. Você sabia que quando eu fico abraçado com vocês, eu estou segurando, eu estou contando? O corpo registrar. Eu estou tendo uma experiência emocional, né? Eu dou risada, pode que dá risada, ele me chama de curva de rio, né? Então a gente não precisa ser grudento, mas ser carinhoso, ser gentil, nós somos seres sociais. Quando nós nascemos, é a primeira grande angústia que nós passamos, porque nós somos expulsos desse mundo conhecido, desse mundo que eu apalpo, esse mundo que eu coloco o pé, esse mundo que eu me comunico, esse mundo que eu tô com fome, puxa o cordãozinho, isso é figurado, tá? Puxa o cordãozinho da comida, né? E a mamãe vai comer. Então, é nesse mundo. E aí eu vou para um mundo que é amplo, que é expansivo, que eu não conheço, que eu tenho um monte de pessoas para conviver com elas, e eu tenho medos, e eu tenho receios. E aí eu vou ter o quê? Insegurança, eu vou ter o quê? Instabilidade, eu vou ter o quê? Neuroticismo. E eu vou levar isso, essa experiência, essa sensação sem verbo, eu vou levar para a minha vida. Se eu me sentir rejeitado lá no útero, se eu me sentir rejeitado após o nascimento, eu vou passar isso, eu vou sentir isso. Vai ser importante a pessoa dizer para mim que o meu trabalho é bem feito, que a nota foi bem tirada, porque eu preciso dessa sensação de pertencimento, de pertencer. Entendeu? Então, você precisa, você sente essa necessidade de ser incluso na vida do outro, porque você perdeu o seu canto, você perdeu o seu lugar, você perdeu o seu espaço, porque você foi expulso desse lugar e desse espaço. Entende por que que o nascimento é o primeiro grande angústia que nós passamos? E depois nós vamos sair por aí o quê?
sendo sociais, reconhecendo o outro, entendendo o outro, e nós vamos abrir ali na nossa infância o nosso espelho do Narciso. O que que é o espelho do Narciso? É me reconhecer como individual, me reconhecer como um ser, me reconhecer por inteiro. Eu não sou um pedacinho da minha mãe. Eu sou um outro ser. E aí eu vou me individualizar. A minha individualização do nascimento vai nascer ali, quando eu abrir o meu espelho do Narciso. E sim, todos nós temos o Narciso. E por que que a gente fala do narcisismo? O narcisismo, o narcisista, é quando ele sai do traço de narcisismo e entra na patologia, aí é uma coisa diferente, é outra coisa. Aí essa pessoa vai ser tóxica, vai ser abusiva, vai te machucar, vai te ferir. Ela vai te dar um presentão, vai te cobrar muito caro. Ela vai te oferecer um mimo qualquer, insignificante, uma bala, vai te custar uma fortuna. Por quê? Porque ela tem que ser a estrela da coisa. Ela tem que estar diante do espelho do palco da vida. Esse é o traço patológico. O traço patológico do narcisista, ele é muito parecido com o do egoísta. Primeiro eu, depois eu, mais uma vez eu, outra vez eu. Não importa o que você diz, sou eu. Então, a pessoa, ela tem essa necessidade de ser o sol do meio-dia do outro. Então a pessoa não consegue, a pessoa não consegue se exprimir, a pessoa não consegue sair, porque não pode ter sombra. Então ele vai te vigiar o tempo todo, o sol do meio-dia, você não consegue. Tudo e qualquer coisa que você faça está errado, não está certo. E você começa a se sentir o quê? Um Zé Ninguém, um Zé à esquerda, um ser que para que eu estou aqui? Por que que eu nasci, então? Eu não consigo me reconhecer, eu não consigo me ver mais, porque tudo é massacrado. E esse massacre que a outra pessoa faz, ela está fazendo esse massacre no nome do nosso relacionamento. Você não quer que o nosso relacionamento dê certo? Você não quer que ele aconteça? Para ele acontecer, você tem que fazer do meu jeito. Sabe, você está, e eu já passei por isso, eu já tive essa experiência, no meu primeiro casamento eu vivi essa experiência. Você dava atenção mil, conversou, brincou, deu risada, saiu, coisa parecida. Você pegava um livro, você não me ama mais? Hã? Você não me ama mais? Não, eu te amo, por que que você está falando isso? A gente já começa a tremer, gente. Até hoje, quando eu vou falar dessas coisas, eu sinto tremores ainda nas pernas, por dentro dos músculos. Você já começa a tremer. Por que você está perguntando? Porque você pegou o livro para ler, eu não estou aqui, não. Hum? Ah, você está saindo por quê? Ah, é porque eu não gosto de novela. Enquanto você ver a novela, o Toninho passou por isso. Enquanto você ver a novela, eu vou ler o livro. Não, você tem que ver a novela comigo. Eu estou aqui. Não me ama mais, não? Como assim? Você sai para fazer um encontro, para fazer um jantar, para ter uma conversa, para sair para um restaurante, com amigos. Vamos fazer um grupo, oba! Vamos fulano, Beltrano e Ciclano. Onde é que nós vamos? Restaurante X. É maravilhoso, serve a comida Y. Ninguém mais pode falar nem. Não, mas vamos experimentar. Não, não. Restaurante chique, vai por mim. Restaurante X, vai por mim. Me entenda. Eu entendo do negócio. Vamos lá. Restaurante X, comida Y. Mas você não quer o restaurante X, você não quer a comida Y. Mas é o que você vai fazer. Ou então, caso da Lia, vamos no coisa, vamos.
Ela nem tinha escolhido. Ele entrava, foi num restaurante à la carte. Nunca vou esquecer isso. Ele foi num restaurante à la carte, ele foi lá, pegou o prato, ela ficou lá olhando. Ela fez mais ou menos o que eu tenho que fazer quando eu vou num restaurante. Primeiro eu vou olhar o que tem, porque eu tenho que fazer o peso alimentar, porque eu não posso comer muita coisa, porque eu tenho um gráfico sanguíneo muito estranho. Então, eu não posso, eu faço isso desde criança. Então, primeiro eu olho e depois que eu já calculei mentalmente, o Antônio que gosta disso. Né? A gente vai, nós fomos no Éder, ele falou: o que que você está fazendo? Eu falei: primeiro eu estou fazendo um passeio, o que que tem? E, pô, gostei disso, eu vou começar a fazer isso também, né? E tal, e coisa parecida. Aí ele terminou, foi, ela estava lá e ela estava pegando. Ela ainda estava pegando o alimento e ele disse: já acabei, vamos embora. Eu nunca me esqueci disso. Ela ficou: como? Já terminei. Ele já tinha tirado, já tinha ido para a mesa, já tinha comido, sabe? Aquela regra de etiqueta que você coloca no prato, espera o teu companheiro vir para vocês começarem juntos, ainda existe. Entendeu? Outro problema e outra guerra que era um caos. Eu vou comer, eu vou na qualquer restaurante que serve massas. Qualquer restaurante que serve massas. Eu vou lá para comer uma massa. A última que nós fomos foi na macarronada italiana, Júnior, com o Neto. Imagina o estrago, né? Imagina o estrago, né? Você vai lá para comer massa. Você quer uma salada? Não, não quero uma salada. Eu vim aqui para comer massa. Não, mas como a salada, primeiro que a massa vai esfriando, eu quero a massa pelando de quente, meu filho, porque eu não vou comer salada. Se eu comer lá salada, eu não vou comer a massa, porque eu só posso comer uma X quantidade de alimento, e nem mais um pouquinho a mais. E eu sempre deixo um buraquinho, a Célia que gostou dessa. Eu sempre deixo um espaçozinho, porque eu gosto da sobremesa. Então, você transforma a vida do outro. Ué, você nasceu para atormentar a outra pessoa, você cresceu para viver, para atormentar a vida da outra pessoa. Então a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente está fazendo. A gente precisa tomar cuidado se a gente não está fazendo esse tipo de coisa. Se a pessoa come muito devagar, se a pessoa gosta de ir falando, se a pessoa gosta de respeite, come devagar. Eu costumo brincar, para que que você tem 32 dentes na boca? Né? Mastigue devagar, espere a outra pessoa, aguarde. Respeite o teu próximo. Então, essa parte de ser social é o respeito. E o respeito, gente, social não começa lá fora, não. Começa com os nossos, aqueles que a gente convive. Entenderam? Respeito social começa com os nossos próximos de nós. Canal aberto, microfone aberto. Quem quer fazer pergunta? O Antônio entrou hoje, acho que ele vai fazer uns cumprimentos. Eu gosto quando o Antônio entra, que ele cumprimenta. Está aberto o microfone. Quem quiser fazer pergunta, esteja à vontade. Senão eu continuo falando, modo macaco, né? É que tá falando ali eu tô no modo macaco. Não tô não, Rafael. Não tô não, né? O Rafael disse que de vez em quando eu fico assim, solto umas pérolas assim para as pessoas acordarem. E aí ele chama essas pérolas aí de modo macaco. Eu não tô não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Carlos, Júnior, Antônio quer cumprimentar? Pode cumprimentar, Antônio. Pode falar. Guardar um pouquinho, ver se as pessoas querem falar, né? Algumas observações. E aí a gente. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas deu para pegar a linha mestra da sua fala. E é interessante nós termos uma noção, como a Sônia está falando, de que a partir do momento que nós nascemos, saímos daquela zona de conforto do útero da nossa mãe, nós começamos a adquirir experiências na vida com as pessoas que nós convivemos,
com os objetos que nós vamos encontrando, com as dificuldades que são inerentes à nossa vida. E nesses encontros, nós nos encontramos com coisas que consideramos boas e coisas que não são tão boas, mas elas vão nos marcando. E eu estava meditando sobre a tua fala, trazendo para esse exemplo mais comum que você abordou, quando nós temos como experiência pais, irmãos, amigos, colegas de escola que comem muito rápido, você tende a viver essa experiência de comer muito rápido. Você absorve isso. E dependendo do tempo que nós convivemos com eles, isso fica em nós. Aí nos deparamos com a Sônia, que é uma formiga comendo, muito devagar, mastiga, mastiga, e você começa a ficar ansioso. No começo não, porque a primeira vez você não sabe, você come no teu ritmo, né? Mas depois você começa a ficar ansioso e procura conter essa rapidez com que você está comendo para tentar acompanhar a outra pessoa. E isso gera algumas espécies de desconforto em nós. Extrapolando para os relacionamentos, é muito mais complexo, né? Um relacionamento com a namorada, um relacionamento com o namorado, um relacionamento com a esposa, com o esposo. Essas experiências que o homem viveu e que a mulher viveu são completamente diferentes uma da outra. E daí é necessário que essa união não deixa de ser uma união de experiências de vida. E nós precisamos observar o que nós vivemos, o que a Sônia disse. O homem viveu como desde a infância até o momento de se unir com a mulher, e a mulher a mesma coisa, e perceber que precisa ceder em alguma coisa. A união de duas pessoas significa ceder, aceitar o outro de forma pacífica, onde os ambos constroem. Quando um dos dois, por fatores de narcisismo, de ego exacerbado, de algumas patologias, não cede. A segunda abordagem desse que não cede é dominar o outro, é preponderar sobre o outro. Aí surgem esses conflitos que nós já vivenciamos, todos nós já vivenciamos a questão do domínio, de ser dominado, a questão do mando, de mandar, a questão do não valorizar aquele que está ao seu lado ou aquela que está ao seu lado. E depois que se separam, depois que as coisas ficam tão complexas, a gente olha para trás e vê assim, mas até que ele não era tão ruim. Ai, Ele não, não era, ele era tão. Não, não estou falando desse indivíduo, não. Estou falando assim, quando você começa a olhar para si e percebe que você criou barreiras que não permitia que o outro também se aproximasse, quando as coisas rompem, né, é muito doloroso isso. Eu não estou me referindo às questões da violência no lar, da, do domínio, de total controle do outro. Aí não, é uma relação doentia e tem que cair fora mesmo, né? Mas às vezes nós nos deparamos, nós que somos da área de saúde, nos deparamos com pessoas que, após um conflito que não era tão exacerbado assim, foi apenas um momento, e para e pensa, e diz claramente: eu não deveria ter tomado a atitude que eu tomei. E agora eu quero, mas a pessoa não quer mais. E eu me sinto muito triste, muito angustiado ou angustiada pelo todo o mal que eu fiz a nós. Então, as experiências da vida, no meu ponto de vista, são as experiências que são boas e não são tão boas. E nós precisamos começar a compreender aquelas que nos prejudicam e começar a abandoná-las, né? E esse abandono é lento, é devagar, por isso precisa desses encontros,
onde nós vamos refletindo, né? Onde a experiência daquele que nos fala nos leva sutilmente para determinados campos da mente. Eu gostei muito do encontro e só quis fazer essa inserção, né, do todo que eu entendi do trabalho que a Sônia está trazendo aí. É isso. Bom, é isso mesmo, Antônio. Algumas pessoas são tão tóxicas que não dá para falar que foi boa, que você teve uma experiência desastrosa. Outras pessoas, olha lá, as pessoas têm defeitos, é por isso que eu disse, por isso que eu coloquei as minhas falhas, viu, Beatriz? Nós temos falhas, eu sou um feijão perdido, por aí afora. Eu pus nesse sentido da pessoa entender. E agora tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que é como o Antônio falou, cometeu um equívoco, você chama a razão da pessoa e a pessoa se pauta para agir com ética, com correteza contigo. A gente precisa saber separar. Mas alguém quer comentar alguma coisa, colocar alguma coisa? Júnior, pode falar, Júnior. Então, assim, ó, como o Antônio Carlos falou mesmo, né? Eu concordo plenamente com o que ele disse, porque assim, a gente também tem que ver os erros das pessoas e também avaliar os próprios erros, né? Então, muitas vezes a gente consegue só ver os erros das pessoas e não consegue analisar os nossos. E isso é importante também, até, né? Como você bem disse, todo mundo tem seu ponto falho, né? Todo mundo tem seus equívocos. E aí realmente tem muitas vezes que você toma uma atitude, né, precipitada e depois você vai avaliar e vai falar, poxa, peraí, naquilo ela realmente cedia, extrapolava, mas eu também tinha esses meus detalhes errados que ela também viu daquela maneira e eu tenho que ponderar sobre isso. Então, realmente o que ele falou, para mim, serve muito para mim também. Isso foi bem legal. E Sim, só sim. só mais um detalhezinho, que você falou negócio de par, eu tenho essa noia também, Soninha. Televisão, som, eu tenho que pôr tudo no 2, no 4, no 8, não consigo pôr no ímpar. É uma coisa meio de cada um, né? Mas muito sutil, muito leve. Não se importa, a gente sempre carrega alguma coisa, algum traço que é nosso, é característica nossa. O outro aceita, respeita ou não. Isso é muito importante. Lembrando sempre que todos nós podemos nos equivocar e a gente precisa, sim, ter o então, só criticar é ruim e só ceder também é ruim. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Carlos, Zaira, eu tava com saudade de vocês, Zaira. A última você não veio, tal, né? Então eu tava com saudade, né? Bom? Ela vai abrir o microfone. Ainda não abriu, Zaira. Não tá conseguindo abrir, né? Tudo bem, fica tranquilo. Às vezes, na tentativa de tentar abrir, cai, né? Hoje aconteceu, na aula da tarde aconteceu isso. A pessoa tentou abrir, seu áudio não abriu mesmo, Zaira. Então, a gente não pôde ouvir o que você comentou, né? Tá certo? Então, muito bem, gente. Se ninguém mais tem nenhum comentário, até a semana que vem, o nosso encontro de novo, que eu vou continuar falando aí do nosso tripé da vida. Aí eu vou falar do eu, como que a gente tem que viver aí dentro dos 50% que é o pessoal, como que eu me aceito, como que eu não me aceito, como que eu vivo no meu lar e como que eu vivo no social. Eu comecei de baixo para cima, comecei do social, vou falar da nossa casa, dos nossos parentes, das nossas adversidades e também como que a gente se relaciona com esse mundo a partir dessa experiência angustiante que é o nosso nascimento, ok? Muita paz para vocês, boa semana e até a semana que vem. Tchau, tchau. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece?
Então se inscreva lá, Sônia Divine, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida e venha para um conteúdo leve, gostoso, um bate-papo semanal sobre todos os nossos comportamentos, afetos, cognições, defeitos, sentimentos, não defeitos, virtudes. Venha se divertir conosco com este bate-papo. Se inscreva no canal Sônia Divine, ative o sininho, compartilhe com os amigos, compartilhe com os seus familiares. Venha fazer parte dessa grande família amada e divine. E assim você pode ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha!